Ela vai dizer para Chico Xavier suas visitas, por exemplo, à civilização marciana, muito mais evoluída do que a nossa terrestre. Vai também visitar uma civilização muito mais evoluída ainda que a civilização marciana, que é a civilização saturnina, não é? Sobre Saturno, ela vai dizer, por exemplo, vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens. E, ao mesmo tempo, notei que seres estranhos evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, com as suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultavam o poder de volitar à vontade. Essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos, e a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis, com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso futuro. Ela também vai relatar a visita que faz a um outro sistema estelar trino, de 3 estrelas, muito curioso. Agora, no livro, 2 anos depois, Chico Xavier publica o livro Crônicas de Além-Túmulo, do espírito de Humberto de Campos, o literato maranhense que foi residir no Rio de Janeiro e se tornou um acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Neste livro, Cartas e Crônicas, e no livro, aliás, desculpe, não é Cartas e Crônicas, é Crônicas de Além-Túmulo, de 1937. Ele vai dizer, por exemplo, há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Veja aí ele falando nitidamente sobre a nossa necessidade de paz para entrar em sintonia com os mundos e as civilizações extraterrestres mais evoluídas que nós. A mediunidade de Chico Xavier não parou. Em 1939, vem o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, são vários trechos, e eu vou destacar apenas o que ele fala sobre a civilização capelina, uma civilização do sistema binário de Capela, na constelação do Colcheiro, a cerca de 40 e poucos anos-luz da Terra. E no livro, ele vai, inclusive, dizer que cerca de 10.000 a.C., essa parte dessa população capelina foi degradada para a Terra, e aqui chegaram para começar 4 grandes civilizações. A civilização ariana, a primeira que chegou, lá nos altiplanos dos Árias, onde hoje é entre o Afeganistão, o Uzbequistão, e a segunda leva, a civilização hindu, que depois se mistura com os arianos, que a invade, formando então a família indo-europeia,
de onde se derivam quase todas, 99,9% dos idiomas ocidentais, né, chamados de indo-europeus, e também vieram de Capela. Os que construíram a civilização egípcia e também os que construíram a civilização hebraica. No livro Novas Mensagens, um ano depois, também do espírito de Humberto de Campos, Chico Xavier vai relatar para nós, pelo espírito de Humberto de Campos, a visita desse espírito a Marte. Ele vai na companhia do seu mentor espiritual e num capítulo inteiro ele relata o contato que teve com os marcianos. Eu destaquei apenas o primeiro trecho. Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem sustidas por novos elementos semelhantes ao hélio, balouçavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Tive, então, ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, Marte, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. E a partir daí ele desenvolve outras notícias sobre a civilização marciana. Agora, no livro O Consolador, também do espírito de Emmanuel, publicado um ano depois, em 1941, a questão de número 73 nos interessa muito aos nossos estudos. E a pergunta que fizeram ao benfeitor de Chico Xavier é a seguinte: a humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes, à de outros planetas? E Emmanuel vai responder no capítulo 3º do livro Consolador. Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Então, minha gente, não é impossível nós querermos procurar em outros planetas cuja situação física é muito diversa da situação física terrestre, expressões de humanidade ou expressões de habitabilidade semelhantes às nossas. Não, como Emmanuel explicou através do Chico. Essa analogia é impossível em face das leis substanciais que regem a matéria em cada plano evolutivo, não é? Mas, não obstante eles serem diferentes de nós podemos considerá-los irmãos uns dos outros, como nós, e assim a humanidade terrestre estará perfeitamente identificada na coletividade universal. Agora, outro livro publicado 2 anos depois, em 1943, que é o romance Renúncia, de autoria do benfeitor espiritual Emmanuel. E em Renúncia ele vai revelar a existência de uma humanidade irmã da Terra que orbita o sistema estelar trino de Sírius, não é?
Sírius é uma das estrelas mais brilhantes da nossa Via Láctea, mas ela segue acompanhada de duas outras estrelas menores e em torno, ou gravitando em torno dessas três estrelas, há, então, um planeta muito evoluído, que Emmanuel faz referência a ele no início do livro, e com uma humanidade já em condição de perfeição. E ele escreveu: Eis Sírius, a portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. Então, vejam bem, tudo que lá existe é muito, infinitamente mais belo do que nós conhecemos aqui na Terra. E ele revela: 3 sóis rutilantes despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica, em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos pelo endênico festim de gênios imortais. Seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Então, esta vida de Sírius é uma vida muito superior à nossa pequenez humana. Aí, em 1943, surge o espírito de André Luiz, que nada mais é do que o nosso benfeitor cientista brasileiro Carlos Chagas, que em 1958, né, aí estamos vendo aí Carlos Chagas ainda em vida terrestre, em 1958 vai escrever por Chico Xavier o livro Evolução em Dois Mundos, também em parceria com o médium de Uberaba, Valdo Vieira. E lá ele vai explicar: no fluido cósmico universal operam as inteligências gloriosas que formam impérios estelares, e no seio das brosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres.